Bom dia, é um prazer estar aqui, embora por esta via indireta, mas foi impossível. E é um prazer estar inserido neste encontro sobre cidade de desporto, imprensa periódica, porque justamente ao estudar a literatura eu me aplico sobre um corpus que está muito ligado às cidades de desporto e à imprensa dessas cidades. E é disso mesmo que eu venho dar conta agora. Eu centro os meus estudos num campo de estudo que é o da literatura angolana. Nessa literatura, o primeiro livro publicado que teve participação de um angolano foi o livro que saiu em 1642. É um catecismo do padre Pacónio, que era adotado em Angola nesse tempo e que foi adaptado, resumido e adaptado às condições e digamos, à semiosfera daquelas populações por um padre angolano chamado António do Couto, um padre nascido ou em Luanda ou em São Salvador, ou seja, Mazacó, e que estudou em Coimbra, Portugal, e cuja biografia se espalha justamente por uma série de cidades-porto e algumas que não o são. Não sendo, por exemplo, São Salvador e Coimbra, são Luanda, Lisboa e Roma, embora o principal para a biografia do Padre Couto seja Luanda e Lisboa. Este livro ganha para nós importância por um outro motivo. Quando é que surge uma obra escrita em que participa um angolano? Em que condições? Quem financia essa obra, nomeadamente? Indo direto ao assunto. Ora, quem financiou a obra foi uma senhora dada como muito pia e que teve um filho que foi integrado na Companhia de Jesus, que era a companhia que pertencia ao padre António do Couto, e esse filho morreu novo. Ela então, talvez por esse motivo, e tendo já apoiado os jesuítas em várias ocasiões, resolveu financiar também a impressão daquele catecismo. Isto é importante para nós. Em nenhum momento se refere uma cidade como Luanda, muito menos que a identidade dessa cidade passe pelo facto de ela ser um porto ou mesmo um porto de escravos. No entanto, é o que está por trás disso, é o fator Luanda, cidade-porto e porto de escravos, porto em barca de escravos. Fui ver quem era esta financiadora do catecismo do Padre Couto, adaptado pelo Padre Couto. Esta senhora chamava-se Isabel de Oliveira Corte Real. É uma primeira das grandes figuras femininas que surgem na história colonial de Angola, nesta sociedade intermédia que se cria e desenvolve, sobretudo em Luanda, e tendo sido casada com um capitão militar espanhol, que foi para Angola, fez o serviço militar e por lá enriqueceu e morreu, tornou-se nada menos que a maior negociante de escravos do seu tempo. Uma mulher considerada extremamente astuta e cujos negócios se integravam em redes comerciais que uniam os dois lados do Atlântico, desde Angola ao Brasil, às Antilhas, Cabo Verde, Guiné e também à parte norte do continente americano, ainda mal definida neste tempo. Esta senhora tinha, portanto, uma outra razão para apoiar a edição de um catecismo. É que os escravos que fossem cristianizados valiam mais dinheiro. Portanto, o catecismo era a obra através da qual se cristianizavam, se catequizavam os escravos. Em alguns casos também ajudava na alfabetização dos escravos e, portanto, através da impressão dessa obra, ela estaria diretamente a valorizar o seu próprio negócio. E através do apoio à companhia também estava a valorizar o seu próprio negócio, na medida em que os padres da companhia também educavam a valorizar o seu próprio negócio. E através do apoio à companhia também estava a valorizar o seu próprio negócio, na medida em que os padres da companhia também educavam os escravos, alfabetizando-os e convertendo-os ao cristianismo. De maneira que, não sendo de todo inocente a contribuição dela, podendo haver além disso alguma razão pia, coisa que não podemos saber, porque não sabemos o que vai dentro da cabeça das pessoas, não é? Mas é um contexto de Luanda, Porto de Escravos, que gera esta riqueza e o interesse da maior comerciante de escravos da época. Estamos a meio do século XVII, 1642, a maior negociante de escravos da época em Angola, o interesse que ela tem em financiar um catecismo adaptado às pessoas da região por um padre nascido, ou como disse, ou em Luanda ou em São Salvador. Estas redes comerciais elas vão se mantendo, desenvolvendo, infelizmente alicerçadas
sobretudo em cima do tráfico de escravos. Os negócios com o norte do continente americano vão aumentando e consolidando-se, vieram a ser os Estados Unidos da América, e quando chegamos ao final do século XIX, ao final do século XVIII e princípio do século XIX, o nosso primeiro poeta a publicar um livro de poesia, José da Silva Baia Ferreira, livro esse que é ao mesmo tempo o primeiro livro impresso em Angola, é filho de um grande traficante de escravos, para além disso comerciante, dono de fazendas, de arigos, com comércio em Luanda e no Rio de Janeiro, com interesses comerciais e chegando mesmo a ter algumas propriedades em sociedade no Recife também, e que é um homem que nos seus negócios, sobretudo enquanto traficante de escravos, tem negócios que vão levar os seus interesses, o seu dinheiro, os seus barcos, e em alguns momentos ele próprio vão levar desde Angola até aos Estados Unidos da América, passando pelas Antilhas, passando pelo Brasil, passando por Cabo Verde, etc. O filho dele, poeta, terá começado por ser um liberal, terá sido um liberal a maior parte da vida, terá sido contrário ao tráfico de escravos, era um amigo de Gonçalves Dias, era um amigo de liberais, era um amigo de gente envolvida em Portugal na Revolução Setembrista, alguns deles mais tarde republicanos, era um homem cujas leituras literárias remetem para autores anti-escravagistas e que chegou a integrar a Comissão Mista Luso-Britânica, que estava encarregue de vigiar o tráfico de escravos e de impedir o tráfico de escravos a partir de Luanda, e recebeu elogios pela sua participação nessa comissão mista no tempo do governador Pedro Alexandrino da Cunha, que foi talvez aquele que mais decididamente combateu o tráfico de escravos em Angola nessa altura, anos de 40 a 50 do século XIX. A biografia de Baia Ferreira leva-me também, quer ao Brasil, ao Rio de Janeiro, onde viveu a maior parte da infância e parte da adolescência, portanto, desde os 7 aos 15 ou 16 anos, a Luanda, a Beguel, que era na época outra cidade-porto, e depois aos portos da África Ocidental mais a norte, com particular ênfase para Cabo Verde, e também aos Estados Unidos. Ele vai viver para Nova Iorque, ali constitui uma família norte-americana, ali vive durante muitos anos, tem negócios de tabaco em Cuba e desloca-se por algumas vezes a Lisboa. Não sei se ao Porto, o pai dele tinha muitos negócios com a cidade do Porto, não sei se ele terá chegado a ir ao Porto, sei que ele tinha vários amigos, filhos da burguesia portuguesa, que vieram a ser intelectuais e jornalistas de renome em Lisboa, como o Ricardo Guimarães, por exemplo. Sei que passou por Espanha, por Lisboa, por Londres, mas residiu no Rio de Janeiro, em Luanda e Nova Iorque. E depois voltou para o Rio de Janeiro, onde faleceu. Ora, nos últimos anos da sua vida, ele terá passado dificuldades em Nova Iorque, terá acabado por dar um nome, penso que para esconder o nome de alguém, o Sr. Fidalier, ele terá dado o seu nome no negócio de escravos, o navio que vinha traficar escravos, aparece ele como encomendando 6 escravos, creio que não seriam dele, quer porque ele não tinha dinheiro, quer porque ele tinha pedido emprego ao próprio, digamos assim, empresário, ao próprio traficante que organizou essa viagem proibida. O tráfico já era largamente proibido e, portanto, não é credível que ele se tenha dirigido a esse homem, que ainda chegou a ter negócios com o pai dele, se tenha dirigido a ele, oferecendo os seus préstimos para negociar, para apoiar o negócio do outro, e que, afinal, tivesse dinheiro para mandar vir escravos, que naquela altura eram caríssimos, e para negociar escravos. Ele trabalhava para os irmãos Fidalier, o pai Fidalier tinha sido cônsul em Nova Iorque, ele e os filhos foram acusados de estarem envolvidos encapotadamente no tráfico de escravos. José da Silva Baia Ferreira, enquanto funcionário deles, esteve em Cabo Verde e esteve no norte, na costa norte ocidental de África, não sei exatamente onde, e portanto é bastante provável que ele tivesse dado o nome para a importação desses 6 escravos, mas não o dinheiro, que era coisa que na altura ele não tinha. Aliás, por esse mesmo motivo, ele se divorciou, separou-se na prática da mulher, por não ter dinheiro para sustentar a família, e regressou sozinho ao Rio de Janeiro, onde, como disse, morreu, embora o seu irmão fosse o
médico muito conhecido e um historiador muito conhecido, que fez a história da Guerra do Paraguai, e embora um primo, enfim, primo já em segundo grau, mas um primo seu, que fosse o primeiro-ministro, ministro e primeiro-ministro várias vezes, e juiz do Supremo Tribunal, ou o equivalente a isso na época, no Rio de Janeiro. Portanto, ele tinha uma família poderosa no Rio, acabou encostando-se à família, recorrendo à família para passar os últimos anos ali no Rio de Janeiro. E ali morreu. Ora, o que é que nós temos aqui? Um poeta que se faz, independentemente de ter investido na realidade ou não no tráfico de escravos, um poeta que se faz e desenvolve toda a sua biografia, a sua carreira e escreve os seus poemas entre cidades Porto. No caso da sua literatura, principalmente entre Rio de Janeiro e Luanda, embora tenha publicado em periódicos do Rio de Janeiro e de Lisboa também. Bom, isto passa-se, mostra como realmente a literatura ali ia acompanhando, continuava a acompanhar e a viver até à sombra das grandes rotas comerciais do Atlântico, alicerçadas, enfim, nesta época, no que diz respeito a barcos portugueses e a negociantes negociando sobre a bandeira portuguesa ou brasileira. Isto era tudo alimentado principalmente pelo tráfico de escravos, embora houvesse outras mercadorias a serem comerciadas. O pai de Baia Ferreira, por exemplo, importa muitos produtos do Porto, produtos sobretudo de mercearias, de carnes, enchidos, vinhos. Importa muitos produtos assim do Porto que vende no Rio de Janeiro, que tem loja também. Alguns desses produtos seguem depois do Rio de Janeiro para Angola e, portanto, havia outras mercadorias a serem negociadas e a circularem nestas rotas do Atlântico. Mas o grande negócio era o tráfico de escravos, e quanto mais proibido, mais rendia. Não é? Isto passa-se muita coisa em Angola. Esta elite local que foi crescendo entre Portugal e as chefias locais angolanas e intermediando os mais variados negócios, incluindo os negócios de escravos, é uma elite que vai decaindo e depois, a partir do ultimato e a partir da abertura obrigatória dos portos à navegação de todos os países e a partir da influência britânica, praticamente do domínio britânico sobre o Oceano Atlântico, toda esta burguesia intermédia, sediada em Luanda, Rio de Janeiro, com extensões até Nova Iorque, Antilhas, Cabo Verde, Lisboa e Porto, é uma burguesia que vai decaindo. As famílias que ficam em Angola, as ramificações destas famílias que se mantêm em Angola, vão empobrecendo necessariamente. Um dos recursos que tiveram para tentarem aguentar-se, quer estas famílias da burguesia intermédia de Luanda e Benguela, quer as famílias, por exemplo, de Cabinda, do litoral de Cabinda, que veio a assinar mais tarde o Tratado de Singulabuco e que tinham feito grandes fortunas também com o tráfico de escravos. São famílias que vão decaindo, vão empobrecendo, mas estando muito ligadas ao comércio marítimo, acabam por integrar-se nesse comércio. Estando empobrecidas, vêm-se a integrar como marítimos nas companhias de navegação que foram nascendo, sobretudo a partir do início do século XX. A maioria deles integra-se em companhias de navegação portuguesas, mas circula em rotas comerciais que vão milho desde a Holanda até a Holanda, passando praticamente por todo o Atlântico, passando por Londres, passando por Paris, passando por norte de Espanha e depois daí para baixo por todo o Atlântico, quer para a margem americana, quer para a margem africana. A integração destes marítimos, enfim, destes descendentes da velha burguesia intermédia, a sua integração nas companhias de navegação como marítimos, nas mais diversas funções, desde cozinheiros a marinheiros, enfim, as mais diversas funções que ocupavam eles nos navios, permitiu-lhes várias coisas que foram preciosas para o desenvolvimento da literatura angolana e, sobretudo, uma literatura reivindicativa, quer da defesa dos filhos da terra, dos negros e mestiços humilhados e empobrecidos e proletarizados, quer da circulação de obras literárias e obras políticas que traziam de portos como os dos Estados Unidos, os do Haiti e de outras paragens, que era literatura que de outra maneira não chegaria a Luanda, ou a Benguela, ou mesmo a Lândia. E então essa foi uma das vantagens. Mesmo durante a ditadura salazarista, eles continuavam trazendo bibliografia
que seria proibida e que eles conseguiam introduzir em Angola, introduzir em Portugal também, porque quase todos eles acabaram tendo residência também em Portugal, principalmente 99%, digamos, acabou fixando também residência em Lisboa e passando aqui os últimos anos de vida em Lisboa. Este contributo foi decisivo e não é por acaso que quando se cria a Liga Nacional Africana, não a Liga Africana dos anos 20, mas a Liga Nacional Africana dos anos 30, já no quadro do ato colonial, e ela publica uma revista chamada Angola, onde os filhos da terra vão publicando textos literários de vária ordem, ali a gente vê que aqueles autores, desde os anos 20, estavam a ler uma literatura norte-americana, eventualmente também francófona, uma literatura de reivindicação e de protesto relativa à situação dos negros nos Estados Unidos e no mundo em geral, e também relativa à colonização da África, que era obviamente vista como mera exploração e não como desenvolvimento do continente, ao contrário do que diziam os discursos das potências coloniais. Então vemos aí também referências a essa literatura, indiretas, meras alusões, ou simplesmente frases que a gente percebe ao lermos que este tipo foi beber isto ali, foi beber isto acolá, à Jamaica, a Nova Iorque, ao Jacques Romain, ao Haiti, ao Langston Hughes, ao County Kelly, e esses livros não circulavam em Angola, portanto eles traziam-nos nos barcos, certamente. O que é engraçado é que também desse boletim chamado Angola, que era um boletim revista da Liga Nacional Africana, nós vamos encontrar anúncios das companhias de navegação, sobretudo da Companhia Nacional de Navegação, Companhia Colonial de Navegação, que não tinham em princípio grande interesse em colocar anúncios ali, porque os leitores do boletim da Liga não eram seus clientes em termos de significativos de comércio, não eram industriais, o que explica talvez aqueles anúncios é bem mais o facto de haver muitos membros e fundadores da Liga empregados da própria Companhia de Navegação, relacionados, enfim, com uma relação laboral com a Companhia de Navegação. Encontramos nessas páginas do Boletim Angola alguns textos escassos, muito poucos, muito curtos também, que se passam, sobretudo um deles, passa-se nitidamente em Nova Iorque e denuncia o racismo que havia em Nova Iorque. É uma figura rica, um negro rico, vindo de África, entre aspas, civilizado, ou seja, europeizado, perfeitamente assimilado, mas que é maltratado por ser negro. E dá uma excelente lição de moral, uma bofetada de luva branca, a quem o trata assim no restaurante e vem-se embora. Quando lemos essa pequena história, vemos que a pessoa que escreveu aquilo conhece perfeitamente o ambiente de que está a falar. Esteve lá, de certeza, num ambiente idêntico àquele de que está a falar. Mas em nenhum momento, quer nas páginas do Boletim da Liga, quer mesmo nas páginas dos jornais coloniais da época, onde também apareciam autores angolanos a colaborar, e muitas vezes filhos de colonos que viriam a aderir ao projeto nacionalista e colaboram nos jornais coloniais também, aliás, dando-lhes até um tom nacionalista em algumas ocasiões, como é o caso da revista Cultura, por exemplo, que é da Sociedade Cultural de Angola, que era uma sociedade do segmento colonial, e que, a partir da direção do Dr. Eugênio Ferreira, quando se torna vice-presidente da Sociedade Cultural de Angola, passa a ser uma revista perfeitamente alinhada no projeto nacionalista angolano, também no projeto de reversão ou revolução política que conduziria ao sistema socialista e, portanto, perfeitamente alinhada com o que veio a ser o MPLA, perfeitamente alinhada com a luta pela independência, mas em nenhum momento dessas páginas surge uma literatura angolana, por assim dizer, nem mesmo colonial, onde o fator Porto ou o fator cidade-porto se torne sequer um tópico, um motivo determinante para ser uma narrativa para a intriga, para o enredo, sendo um poema para o desenho da situação, o ambiente que se retrata e que se sugere. Em nenhum momento o fator Porto é incluído na literatura. Em nenhum momento a cidade-porto entra na literatura ou se procura dar uma identidade a esta cidade a partir do Porto, ou levando em conta o facto de ela ser um porto. O fator Porto era levado mais em conta, naturalmente, por negociantes, comerciantes, que viam ali, claro, um fator de desenvolvimento económico, quer para escoamento mais rápido de produtos, quer para a importação também mais rápida de produtos, e
um pouco menos, mas também importante para a circulação de pessoas e bens pessoais. Então eles falam do Porto, do incremento que vem trazer o Porto, por exemplo, a criação do Porto do Lubito, como isso vai ser importante, quer para escoar os minérios que vêm do leste, quer para escoar os produtos que se começavam a produzir e a recolher da colónia de Angola, quer para importar bens que se vão vender pela colónia de Angola. Então aquilo, claro, o fator Porto associado ao caminho de ferro, nunca dissociado do caminho de ferro, é visto como um fator de desenvolvimento e começa-se a falar muito do Porto, mas em termos económicos e na perspectiva principalmente do comércio, do comerciante que vê ali o aumento, o incremento dos negócios. No aspecto literário, a identidade destas cidades, quando é abordada, nunca é abordada em função do facto de elas serem ou terem sido cidades-porto. É como se as questões identitárias e da literatura produzida nestas cidades estivessem de costas voltadas para o Porto, de onde recebiam até a bibliografia proibida. Vamos ver isso durante todo o período de formação da literatura angolana, durante todo o período de afirmação da literatura angolana, e assim continuará a ser até hoje. Portanto, não foi só naquela época, até hoje continua a ser assim. Há talvez uma exceção, mas ainda assim uma tímida exceção, que é do Mário António Fernandes de Oliveira, que em vários poemas refere o fator Porto, principalmente retratando personagens que são típicas de cidades-porto, enfim, da cabulagem dos portos, como ele diz, meu olhar doce cabulando pelos portos. Há um outro verso do mesmo poema em que ele diz, continuam rios de sangue e esperma a produzir, referindo-se aos portos, à boemia que há em torno dos portos, refere-se aos cabo-verdianos, por vezes ligados aos portos, ou simplesmente aos ilhéus, aos filhos das ilhas, portanto, integrando também São Tomenses, e referindo-se esporadicamente, pontualmente, aos portos, e refere-se talvez a isso porque ele começa a questionar-se sobre a sua real identidade, e começa a ver que a identidade dele não está descrita. Se ele se assimila à cultura europeia, nem está descrita se ele se assimila a uma mítica cultura africana pré-colonial. E começa a haver na mestiçagem dos portos e naquilo que a gera uma analogia, uma metáfora, uma comparação que lhe permite afirmar a sua própria identidade enquanto pessoa e enquanto poeta. Mas isto ele faz em muito poucos versos, em muito poucos poemas, nunca se torna sequer um tópico da sua poesia. É um motivo que ele repete algumas vezes, em alguns poemas, sem que nesses mesmos poemas seja o motivo principal. De maneira que, o que é que nós vamos ter aqui? Uma literatura que, conforme se vai fazendo, vai se escoando primeiro através da imprensa periódica, vai saindo da imprensa periódica a partir do momento em que ela existe, ou seja, a partir do meio do século XIX, com um grande incremento no século XX, mas uma literatura que vai saindo nessa imprensa, mas chamando a atenção, ora para o fator colonial, ora e sobretudo para o fator africano, para o fator local, para a diferença local, portanto de costas voltadas para a realidade que em grande parte animava aquelas cidades e incrementava os negócios de cidades como Luanda e Benguela, que era a realidade do Porto. O grande porto que se construiu no Lubito, o grande porto de Luanda, que estavam na base de grande parte do desenvolvimento daquelas cidades. Quanto à Angola e ao que até agora li, foi aqui que eu cheguei. Este estranho paradoxo, não é? De termos uma literatura que se produz, vive, cresce, alimenta-se do fator cidade-porto, mas que praticamente nunca se refere a esse fator e não lhe dá importância nenhuma. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que continuem a ter um excelente encontro e que este encontro dê frutos para o futuro.